No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Caminhoneiros fazem paralisação em 6 estados do país, protestando contra a alta dos combustíveis, e presidente Jair Bolsonaro promete compensação. Governo e Congresso avaliam rever correção do teto de gastos para acomodar medidas eleitoreiras de Jair Bolsonaro. Secretários do Tesouro e do Orçamento pedem demissão do governo após crise do teto de gastos. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 22 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto os caminhoneiros que transportam combustíveis paralisam suas atividades em 6 estados do país, protestando contra o aumento exorbitante do óleo diesel e da gasolina, enquanto as pessoas disputam restos de comida no lixo por não terem com o que se alimentar, o tal do mercado financeiro entra em polvorosa quando Paulo Guedes ameaça descumprir o teto de gastos para dar conta daquele projeto eleitoreiro do presidente Jair Bolsonaro de criar o programa Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família com parcelas mensais a partir de R$ 400 para famílias em situação de pobreza extrema. E o jornalista Milton Temer exemplifica bem essa disputa que há no seio do ultraliberalismo com um comentário que ele divulgou nas suas redes sociais ontem. Diz o Milton: o grande capital, via seus porta-vozes da mídia reacionária, está empenhado em usar até o talo e de forma pejorativa o conceito de populismo para justificar sua negativa perversa à retomada do auxílio assistencial para desempregados e vulneráveis, que Lula defende a R$ 600 contra os R$ 400 propostos por Bolsonaro Guedes. Insistem no cantochão da economia em frangalhos, resultantes dos governos petistas, para defender um ajuste fiscal, sem citar que tal quadro trágico resultou exatamente da adesão de Dilma aos preceitos que tinham reduzido a frangalhos a economia ao fim do mandarinato neoliberal e antissocial de FHC. Não é o populismo distributivo, que não vai encontrar em mim um defensor se não for apenas uma transição para um período de transformações estruturais da economia política brasileira, que leva a economia ao destrambelho para os que vivem de sua força de trabalho. Nessa economia em frangalhos, os grandes banqueiros privados, seus executivos e seus porta-vozes na mídia não cessam de acumular lucros pantagruélicos. Pelo contrário, o que não querem é ver uma política assistencialista provocar furo no famigerado teto de gastos, instrumento fundamental da garantia de resultados na especulação manipulada com a dívida pública, onde se escora boa parte de seus ganhos. Um teto de gastos que corta em tudo: saúde, educação, transporte e habitação, mas não reduz em 1 centavo o fluxo de serviços de uma dívida enriquecedora dos maganos do grande capital. Repito, não é populismo que ameaça a estabilidade econômica do país, até porque o fluxo de recursos aí empregado termina por ativar a economia, principalmente nas pequenas e médias empresas industriais e comerciais, pelo consequente aumento de consumo e o consequente aumento de fluxo tributário. O que nos ameaça não é dar consequência estrutural ao movimento que transforme o caráter assistencial em um período de transição para a implantação de reformas profundas
que alvejem sem piedade o setor rentista das classes dominantes e isente de forma concreta a tributação dos que vivem de sua própria força de trabalho. Fora daí, é opinião comprada. Assim termina o texto do jornalista Milton Temer. Eu confesso a vocês, ouvintes, que tenho levado cada vez mais a sério aquela provocação feita pelo Jair Bolsonaro, quando ele brada para que o pessoal da esquerda vá para Cuba. De acordo com dados do Banco Mundial, desde 2019, quando teve início a gestão do ex-capitão, o produto interno bruto per capita cubano é maior que o brasileiro. Talvez seja esta a única sugestão correta desse senhor que leva o país à absoluta bancarrota. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, meu muito bom dia, especialmente aos cariocas, aos fluminenses e a todos os brasileiros que nos escutam aqui. É um prazer sempre voltar a essa tribuna livre do jornalismo crítico brasileiro. Nildo, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, esse relatório final da CPI da pandemia, divulgado na última quarta-feira, teve como grande protagonista o presidente Jair Bolsonaro, com o indiciamento sugerido por 10 crimes no enfrentamento à Covid-19, entre eles epidemia com resultado morte, prevaricação e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Além dele, outras 65 pessoas, entre agentes públicos e privados e 2 empresas, figuram no documento produzido pelo senador Renan Calheiros e que será votado pela comissão na próxima terça-feira. Eu acho que não fugiu muito daquilo que nós esperávamos, né, Nildo? Estava claro que esse senhor que ocupa a presidência da República seria o principal acusado pelos senadores por esse genocídio que se deu no nosso país durante a pandemia. Foram amealhadas uma série de provas. Como é que você analisou, Nildo, esse relatório final da CPI da pandemia? Algo te surpreendeu? Ficou de bom tamanho? Anderson, nada que venha do parlamento, aquele covil de ladrões, me espanta. E o ouvinte aqui do Faixa Livre, sempre antenado, sempre crítico, poderá buscar nos programas anteriores, de 1 ano, 2 anos e até 3 anos atrás,
onde eu afirmo categoricamente que nada que venha do parlamento me impressiona. Nada. Quando simula estar com o povo ou quando descaradamente atua contra o povo, em nome de razões do Estado, que são razões burguesas. Os que me escutam muitas vezes acham que se trata de um doutrinarismo, que não permite fazer política. Mas eu pergunto, agora, toda essa discussão em torno da CPI, mostrando os crimes que o presidente da República, o protofascista, cometeu, levam a que resultado? A nenhum. Por quê? Porque o protofascista tem maioria no Congresso Nacional, naquele covil de ladrões. E por que tem maioria folgada? Nada prospera em relação à CPI, como tampouco em relação ao impeachment. O ouvinte do Faixa Livre pode buscar aqui atrás, quando toda a esquerda liberal, que frequenta esse programa também, e assim tem que ser, apostava as fichas no impeachment, na mobilização, eu sempre disse, não tem a menor possibilidade de se viabilizar. Por quê? Porque tem uma coesão burguesa, capital comercial, industrial, bancário e agrário, que estão vendo todos os dias seus interesses contemplados por Paulo Guedes e pelo protofascista. De tal maneira que aquele parlamento, aquele covil de ladrões, tem um caráter de classe na representação parlamentar cada vez mais afinado. Cada eleição, nós temos senadores e deputados mais afinados com os interesses da burguesia. De tal maneira que mais do que um doutrinarismo meu, etc., é o rigor na análise, mostrando que nada vai prosperar. E o relatório, que é um relatório que tipifica vários crimes, inclusive crimes contra a humanidade, tampouco me comovem. Fazem parte de um humanismo burguês rarefeito, cada vez mais impotente diante do despotismo do capital e do Estado, que não vacila no essencial. Será uma peça, no máximo, de campanha. Eu repito algo que me parece válido nesse momento. Se o sofrimento humano comovesse as maiorias e fosse capaz de mover a política no sentido de uma intenção de bondade, o mundo não é o desastre que é. A desigualdade brasileira, a opressão, a violência, a miséria da maioria do nosso povo já teria mudado. Esse é o ponto, esse humanismo burguês que circula nas redes digitais, que frequenta os partidos de esquerda, etc., não me comove no mais mínimo, porque ele é uma espécie de cinismo também, que faz uma digestão moral da pobreza do nosso povo. Em nome de quê? De pequenas migalhas como os programas sociais, pequenas compensações políticas como esse relatório, e sobretudo exerce, Anderson, uma espécie de redução da política à moral, como se preceitos morais pudessem mudar a política. Não podem. Nós da esquerda, que possuímos uma ética revolucionária e, portanto, uma moral revolucionária, não podemos nos confundir com a canalha e com esse humanismo burguês, às vezes de extração humanista, ou a simples chantagem que emana de gente como Renan Calheiros e todos aqueles que estão lá. Essas são figuras que inesquecíveis para nós. Ninguém pode transformar Renan Calheiros num lutador da liberdade e um homem ao lado do povo. Ele está, como sempre esteve, na defesa dos seus interesses. Quando estava com Cardoso, quando estava com Lula, quando estava com Dilma, quando está contra Bolsonaro, ele está sempre com os seus interesses. O pessoal que se ilude com o parlamento, com deputado e senador, é que talvez agora tenha que ajoelhar no milho e ficar um pouco desiludido com a política. E eu, com essa política burguesa, não tenho a menor esperança, razão pela qual não tenho uma molécula de desilusão. A grande questão, Nildo, é se haverá algum efeito prático contra o Jair Bolsonaro por conta desse relatório final da CPI, já que esses pedidos de indiciamento do presidente têm de passar pelas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ambos bolsonaristas raiz. O próprio filho do ex-capitão, o senador Flávio Bolsonaro, também imputado pela CPI, disse que a reação do pai a esse relatório do Renan Calheiros foi dar risadas, tanto que o chefe do executivo voltou a atacar a comissão e a defender aqueles remédios ineficazes no tratamento da Covid-19. Os senadores têm falado que, caso o PGR ou Arthur Lira não levem à frente as investigações da CPI, os parentes das vítimas poderiam recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal
na chamada ação direta privada. Ainda assim, Nildo, o tempo da justiça e o da política são muito diferentes. O tempo da justiça e da política na ordem burguesa são diferentes, assim como verdade e política na ordem burguesa não coincidem. Esse é um critério para essa república, para a república burguesa, para essa forma de fazer política que encontra nos tribunais esperanças vãs, no parlamento ilusões que alimentam a fé pública num sistema que joga contra a maioria da população cotidianamente. De tal maneira que um efeito prático, como eu anunciei na resposta anterior, é zero. A república burguesa não ultrapassa seus próprios limites. A população pode recorrer ao Supremo, um deputado pode demandar como Ministério Público a Procuradoria-Geral da República, etc. Isso está tudo no contexto de uma república apodrecida que não pode se autorregenerar. Essa é uma questão essencial. Por isso que nós estamos vivendo a agonia lenta, inexorável do atual regime, que envolve todo o sistema de justiça e de representação. A esquerda liberal supõe que pode ela ser portadora de energias que possam renovar a República sem traumas das grandes rupturas, das grandes revoluções, das grandes insurgências. Não pode. Eu tenho anunciado aqui, Anderson, quase que de maneira solitária, não por preferência, porque gostaria sempre de estar acompanhado de muitos, que nós não temos no Brasil um movimento de massas. A ausência desse movimento de massas, que poderia quebrar a inércia parlamentar dos tribunais, da mídia e da classe dominante, se deve a fatores estruturais e fatores conjunturais. Os estruturais nos remetem necessariamente a essa derrota histórica, à miséria programática, ética e política de 14 anos de governos do PT. Segundo, há uma grave despolitização, de resto reconhecida pelo ex-presidente Lula, que atribuiu a vitória de Bolsonaro à despolitização dos últimos 20 anos, segundo ele próprio numa entrevista ao Mano Brown. De tal maneira que os últimos 20 anos coincidem exatamente com o ano prévio à ascensão de Lula ao governo, que foi de fato um governo, 14 anos de governo despolitizante, que não colocou o povo como protagonista, o povo com seu automovimento, a autoemancipação dos trabalhadores em curso. O petismo renegou, portanto, a uma tradição do nosso sistema político, que é um sistema presidencial, que o presidente convoca o povo para as manifestações. Essa renúncia, grave em si mesmo, produziu esse estado de coisas. E nós, ao não termos um movimento de massa, agora também produto não só da despolitização histórica, da decadência intelectual e política dos nossos sindicatos, da apologia despolitizada dos chamados movimentos sociais ou populares, etc., nós convivemos com uma recessão gigantesca que começou no primeiro dia do segundo mandato da presidente Dilma, 2014, que colocou os salários para baixo e o movimento sindical numa defensiva. Com exceção daquela extraordinária luta de abril, maio, lá de 2017, em que o movimento sindical e as massas ocuparam Brasília e derrotaram o corrupto e liberal Michel Temer na reforma da Previdência, lembram? Pois é, foi a última demonstração da luta de massas de sua capacidade de mudar a política, a intervenção do povo concreto na história. Sem isso, nós vamos continuar nesse reino de 1000 anos, em que a classe dominante e as multinacionais, o Departamento de Estado nos Estados Unidos passam muito bem, os políticos vulgares também, e o povo afunda nesse vale de lágrimas sem remissão. Agora, Nildo, parece que há uma disputa aberta nessa CPI da pandemia que vai muito além da busca por justiça para os crimes cometidos pelos agentes públicos e privados durante o enfrentamento da Covid-19. O senhor Renan Calheiros estaria utilizando seu relatório final para imputar a aliados do governo ilícitos com pouco embasamento jurídico, numa tentativa de ganhar terreno na oposição a Bolsonaro e amealhar dividendos nas disputas eleitorais do ano que vem em seu estado, Alagoas. O principal adversário político de Renan é justamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
aliado de primeira hora do chefe do executivo, e o senador tem interesse de fazer com que o filho, Renan Filho, atualmente governador do estado, seja eleito para o Senado em 2022. A utilização da CPI como palanque político é o que menos interessa à população do nosso país, Nildo. Anderson, mas a CPI é um palanque político. Não só o senador Renan Calheiros, mas o presidente da CPI, Omar Aziz, também fez gala de ação política no Amazonas. O senador do Espírito Santo, o Fabiano Comparato, também foi defender suas causas. O senador Humberto Costa, de Pernambuco, também, todos estão em campanha permanente, e todos estavam lá. O filho do protofascista, o Bolsonaro, também estava lá fazendo política. O parlamento é o espaço da política. Claro que no contexto de uma república burguesa apodrecida nos seus cimentos, você não vai poder encontrar lá, o ouvinte que está nos escutando, não vai poder buscar na CPI, no Senado, aquela memória dos grandes senadores da República, porque a pobreza política é generalizada e ela nivelou por baixo, de tal maneira que é muito difícil encontrar um senador e um deputado com grandeza e estatura daquele espírito republicano que ainda paira na cabeça da consciência ingênua, como se lá estivessem os melhores homens da República. Nós estamos longe de ter isso. Isso é uma ideologia segundo a qual os sábios estariam no Senado e na CPI, e nós teríamos os melhores quadros. A degradação do parlamento, em termos de qualidade, corresponde precisamente à degradação da República e anda par e passo com ela. De tal maneira que, Anderson, não podemos fazer um reparo de que a CPI está sendo utilizada politicamente, porque a CPI é o espaço da política. Lá, liberais de esquerda e de direita dominam a cena, e o liberalismo completa o quadro necessário para o avanço daquilo que a mídia, os partidos, etc., chamam as reformas burguesas, todas elas assaltando o Estado, todas elas superexplorando os trabalhadores, todas elas internacionalizando a economia, todas elas aprofundando o caráter dependente e rentístico do desenvolvimento capitalista no Brasil. É esse dado estrutural que eu, de maneira reiterada, chamo a atenção aqui no Faixa Livre. E repito, não por um apreço doutrinário, mas para ter rigor na análise do que de fato está acontecendo entre nós. E o que está acontecendo são transformações burguesas muito graves que aprofundam o desenvolvimento capitalista dependente numa direção rentística que só pode ser superado pela força da Revolução Brasileira. Portanto, a ideia de transições, a ideia ingênua de parar o que a consciência ingênua chama de neoliberalismo em nome de um estado de bem-estar social, etc., isso são miragens que não existem no planeta e menos ainda na América Latina e de maneira muito clara não existe no Brasil. A confiança do Bolsonaro na manutenção do seu mandato até o fim é tão grande, Nildo, que ele segue buscando alternativas populistas para recuperar a popularidade e figurar com favoritismo nas eleições do ano que vem. O governo anunciou recentemente a adoção do programa Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família já a partir do mês que vem, um valor mínimo do benefício de R$ 400 por família, o que acaba contrariando, de alguma forma, o que o ministro da Cidadania havia dito na quarta-feira, dizendo que haveria aumento médio de 20% do benefício, mas que algumas famílias poderiam receber até menos que R$ 100, enquanto outras teriam direito a mais de R$ 500, de acordo com a composição delas. Enfim, o fato é que o Bolsonaro dobra a aposta e oferece um programa social, em teoria, com mais benefícios que os governos do PT. Ou seja, ele tira de um lado com a ruína das condições de vida dos brasileiros na adoção dessas políticas econômicas deletérias e entrega de outro em forma de programa assistencialista. Uma tática muito perspicaz e cruel por parte do chefe do executivo, hein, Nildo? Crueldade e política caminham juntas, Anderson. Mas veja, nós temos que prestar conta sempre historicamente. Em agosto de 2016, o mês e o ano em que a presidente Dilma foi destituída sem luta, descendo a rampa do Planalto com Lula,
O Bolsa Família, que era o grande programa social da esquerda liberal, pagava um benefício médio de R$ 176 para 13,8 milhões de famílias do Brasil. Esse reajuste para 176, o valor médio, foi anunciado no dia 1º de maio, num evento entre a presidente Dilma e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Veja, naquela época, eu fazia críticas muito fortes a esse tipo de programa. Por quê? Não porque um programa emergencial não possa existir. Um programa emergencial, por definição, tem que ser passageiro. A grande questão era como criar empregos com carteira assinada segundo o salário mínimo do Diese, não aquela miséria da política do salário mínimo dos governos petistas. Muito bem. Eu sempre fui muito crítico daqueles programas. Chamava aqueles programas de uma digestão moral da pobreza. Em que sentido? Quero explicar aqui, aproveitando a oportunidade que você me dá. É que a pobreza é tão grande no Brasil que um programa emergencial, repito, tem necessidade de existir, tem espaço. Mas ele tem que ser emergencial, ele não pode se transformar num instrumento político e inclusive de alienação do nosso povo. De alienação do nosso povo, que os programas sociais aqui, ao contrário de outros países, especialmente a Venezuela, não estavam acompanhados na necessária politização e organização das classes subalternas. Era um programa claramente definido nos termos clientelísticos que asseguravam o voto para o presidente da República. Na medida em que não era politizado, esse programa poderia ser incorporado por qualquer governo. E foi o que de fato aconteceu. Acaso Temer, o liberal e corrupto, eliminou o programa? Não, ele manteve o programa. Para surpresa da consciência ingênua que acompanha a esquerda liberal. O proto-fascista acabou? Não. O programa que está anunciando não só ultrapassa muito aquele de 16 de agosto, inclusive por força da inflação, que agora é muito maior, vai para R$ 400 e alcançará muito provavelmente 17 milhões de famílias. Aumentou o cadastro. Além disso, o governo pagou até agora um auxílio emergencial e tem o seguro-desemprego, de tal maneira que os pobres estão no orçamento, para repetir aquela metáfora de um político vulgar como Lula. Os pobres estão no orçamento como nunca antes na história desse país, sob um governo de um proto-fascista, criando um déficit de mais de 1 trilhão no Brasil, sob a batuta de um ultraliberal como Paulo Guedes. Os déficits não têm a menor importância, porque fazem parte de uma política anticíclica necessária, especialmente nos tempos de crise, e que pode contemplar, e de fato contempla, o povo com migalhas. Esse programa era migalhas durante Lula, durante Dilma, durante Temer e segue sendo migalhas durante o governo do proto-fascista. A esquerda liberal, que era comprometida na origem e recusava a minha crítica disso, não passava de uma digestão moral da pobreza, um cinismo de amplos setores diante da miséria estrutural que não pode ser superada se não tocando no nervo do tema, a propriedade rural e urbana, não com imposto, tocar a mão na propriedade, a propriedade não pode ser sagrada. A ruptura com o sistema da dívida e com o rentismo, fechamento da conta de capitais, enfim, um programa que seja um programa da Revolução Brasileira, não essa quinquilharia que nós já estamos vendo sendo discutida nesse período eleitoral. De tal maneira que eu não classificaria como populista, porque esse conceito é ambíguo, Anderson. Esse conceito também foi utilizado, esse mesmo programa, por Dilma, por Lula, por Temer e por todos, e será eterno. Programas dessa natureza existem nos Estados Unidos, que é o centro do imperialismo. Então, eu não vejo como crueldade, eu vejo como parte de uma forma de dominação política que tem sido utilizada pela direita brasileira e que foi, de maneira originária, turbinada como virtude pela esquerda liberal. E é aí que consiste o ponto de elucidação, de debate que nós precisamos avançar. Só que essa iniciativa eleitoreira do bolsonarismo, Nildo, ampliou o racha da ala política do governo com a equipe econômica. Houve a ameaça de uma debandada dos assessores do Paulo Guedes, o tal do mercado reagiu à possibilidade de o governo ultrapassar o teto de gastos, a bolsa desabou, o dólar subiu. Só que parece que essa turma se ajeitou rapidamente, tanto que o posto Ipiranga do presidente já disse que defende uma licença, entre aspas, para furar o limite de gastos imposto pela PEC 55,
afirmando que este quer ser um governo, abre aspas, reformista e popular, fecha aspas. A definição de reformismo desse pessoal passa longe daquilo que deveria atender aos interesses da maioria da população brasileira, hein, Nildo? Anderson, meu estimado, eu não acredito em racha nenhum. Hoje eu vi nos jornais que parte da equipe quer sair. Se eu sou presidente da República, eu demito imediatamente toda a equipe, isso não tem a menor importância. Assessores, a gente busca em qualquer lugar, tem uma fila lá em Brasília, tal como os trabalhadores acumulam filas gigantescas para buscar emprego. Economistas, sociólogos, politólogos, tecnocratas fazem uma fila gigantesca para lamber as botas do poder sempre, de tal maneira que não constitui racha algum. Isso é um jogo de cena que é muito utilizado com maestria pelo Paulo Guedes. Vamos ao essencial. Paulo Guedes é inimigo dos déficits, sim, e ele produziu o maior déficit da história da nossa economia. Não existe anterior. É mais de 1 trilhão e vai superar. Segundo, o teto dos gastos é que eu tenho dito, um tigre de papel, que a esquerda liberal pega porque ela quer ficar, eventualmente, num governo, 1 ano discutindo no parlamento que o problema da economia é a ampliação do teto dos gastos. Isso me lembra a lei da responsabilidade fiscal. O pessoal esqueceu? Eu não. Sabe quem foi o primeiro a romper a lei de responsabilidade fiscal? Foi o prefeito de São Paulo chamado José Serra, tucano de raiz, escondido agora porque está encostando o umbigo lá nos tribunais, acusado de toda coisa. Ele está de perfil baixo, que nem o Aécio Neves. Então eles estão todos escondidinhos, mesmo que a Lava Jato já caiu, desapareceu por força dos políticos burgueses, da oposição liberal e do próprio proto-fascista, que conspirou contra isso, né? E a decadência estrutural de Sérgio Moro, um funcionário dos Estados Unidos e do capital, né, que está aí buscando um espaço na política. Ele não está morto, a gente tem que cuidar com essa gente. Então veja que, nesse contexto, Anderson, o Paulo Guedes produziu o maior déficit na história do país. E é assim sempre. Sempre quando nós temos uma crise do capitalismo, que eu disse aqui reiteradas vezes no Faixa Livre, que começou antes da pandemia, em junho de 2019, nos Estados Unidos, os sinais são eloquentes. E nós sabemos, só em janeiro de 2020, a pandemia apareceu para o mundo. De tal maneira que nós estamos no meio de uma crise que, mesmo com o fim da pandemia, não tem resposta lá nos Estados Unidos. E a despeito de uma certa recuperação chinesa, tampouco há indícios de que é consistente. De tal maneira, Anderson, que essa crise cíclica do capitalismo requer, tanto nos países centrais, vide os Estados Unidos, como na periferia, vide o caso brasileiro, produção de déficit. A grande questão é para que se utiliza o déficit? Aqui se utilizou o déficit para turbinar bancos, reserva para os capitais, liquidez para os capitalistas que sobrevivem ao processo de concentração e centralização do capital. Lá nos Estados Unidos foi um misto entre atender as classes populares e os trabalhadores, com aquele cheque semanal, e de outro lado turbinar os grandes monopólios que fazem das emissões, das compras mensais que a Reserva Federal faz de 100, 120, 80 bilhões de dólares por mês, a compra de ativos e ações das empresas para que elas não quebrem. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Teto dos gastos é uma letra morta na prática, é conversa para alimentar a disputa parlamentar e um keynesianismo sem dentes para morder que nós temos aqui no Brasil, que não quer enfrentar o tema, esse sim importante que você coloca, das grandes reformas. E aí vem a tragédia. A esquerda brasileira abandonou há muito o horizonte da Revolução Brasileira, mas abandonou também o horizonte das reformas. Percebe? As reformas que nós tínhamos que fazer, quais são? A reforma agrária, claro, uma reforma urbana. É claro que nós temos que ter uma lei de remessa de lucros para o exterior. É claro que nós temos que ter o fechamento da conta de capitais. É claro que nós temos que ter a estatização do sistema bancário. Essas seriam as reformas enormes. É claro que nós teríamos que produzir uma reforma tremenda do sistema político que só pode ser originado a partir das forças populares e não de ação parlamentares. É claro que nós teríamos que ter uma reforma da cultura que enfrente a indústria cultural metropolitana,
E essas são as grandes reformas, aquelas que tocam na dominação burguesa e no sistema, não aquelas que se acomodam numa espécie de astúcia inocente que é sempre devorada pelos nossos inimigos. Esse é o drama, Anderson. Esse colonialismo ao qual o Brasil está submetido há décadas, Nildo, passa também pela subalternidade absoluta no campo militar. O presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente uma autorização para que 240 oficiais estadunidenses venham ao Brasil entre os meses de novembro e dezembro para participarem de exercícios militares na região do Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro. Isso faz parte de um acordo de cooperação assinado ainda durante os governos do PT e que vai até 2028. O nosso caráter de dependência ao imperialismo estadunidense só se amplia, Nildo, sem qualquer horizonte de mudança. Anderson, essa questão tem um alcance estratégico, como tantas outras, e merece ser tratado com sumo cuidado e seriedade. O despreparo da esquerda liberal, em especial da presidente Dilma, mas também do ex-presidente Lula, em relação aos Estados Unidos, a uma potência imperialista, é sabidamente completo. Nós sabemos também que o proto-fascista Bolsonaro, junto com a cúpula militar, que hoje mantém uma hegemonia no seio das Forças Armadas, pró-imperialista, pró-estadunidense, portanto antinacional, encontra no vice-presidente Hamilton Mourão expressão acabada daqueles que querem fazer do Brasil mais do que uma colônia estadunidense, um verdadeiro puxadinho dos Estados Unidos. Incompatível com a grandeza da nossa cultura, o potencial econômico que nós possuímos e as necessidades da ampla maioria da população que afundam na miséria e na exploração. E, portanto, essa atuação do proto-fascista Bolsonaro, ele encontra amparo num acordo, vejam os ouvintes do Faixa Livre, entre Dilma Rousseff e Barack Obama, firmado em 12 de abril de 2010. Olha, Dilma entrou e já começou a cometer atrocidades contra a nossa soberania. E ela afirmou um acordo em 2010 que era de cooperação na área da defesa, para aumento de troca de informações sigilosas, expansão de exercícios militares, aproximação das Forças Armadas e ampliação das possibilidades de compra e venda de equipamentos para esse setor. Observem o alcance da medida que a Dilma, no seu despreparo para enfrentar a potência imperialista, assinou em 2010 e foi reafirmado em 2015. Enquanto eu falo aqui, eu estou vendo esse acordo na minha tela aqui, de 21 de dezembro de 2015, um acordo entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos sobre cooperação em matéria de defesa, que tem precisamente 8 artigos assinados pelo ex-ministro de Defesa Nelson Jobim e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates. Nesses 8 artigos é que dá amparo para essa iniciativa do proto-fascista, em trazer aí para o Vale do Paraíba, que implica diretamente o Rio de Janeiro, tropas militares estadunidenses, ao amparo daquelas decisões absolutamente antipatrióticas da Dilma. Veja, o despreparo do petismo, de Lula e Dilma, em tratar os Estados Unidos, ele é muito profundo. E eu nem vou falar do proto-fascista e do Michel Temer, que são 2 empregados dos Estados Unidos, empregados diretos. Veja, a presidente Dilma e todos nós fomos tomados com uma surpresa completa quando, em setembro de 2013, Edward Snowden divulgou que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos tinha espionado a presidência e seus principais assessores, com implicações inclusive na Petrobras, como nós sabemos. Muito bem, qual foi a reação da presidente, que tinha em abril de 2010, 3 anos antes, com o próprio presidente Barack Obama, afirmado um acordo de cooperação? No mesmo mês de setembro, ela teve uma reunião no G20, num jantar, em que o presidente Barack Obama deu explicações, supostas explicações para a presidente Dilma. Veja, o que teria que feito um presidente à altura das suas responsabilidades? Teria simplesmente dito que a cooperação estava concluída e que iria revisar esses acordos. O que a presidente Dilma
diz a partir desse encontro em 30 de junho de 2015 com Barack Obama nos Estados Unidos. Vou ler aqui, para que ninguém tenha dúvidas. Eu acredito no presidente Obama, e ele também me disse que, se precisasse de alguma informação não pública do Brasil, me telefonaria. Pode haver ou cinismo ou ingenuidade. Nos dois casos, não cabe na conduta de uma presidente da República. Isso mostra, para eu não ficar aqui sacrificando exclusivamente a presidente Dilma, uma antiga declaração de Lula, quando George Bush veio ao Brasil, e eu dei uma longa entrevista sobre isso também, está aí tudo nos anais, o Lula chamou Bush de o companheiro Bush, porque o Lula, quando quer exercer sua ironia servil, ele o faz de uma maneira muito vulgar, e seus apoiadores fecham os olhos. Mas o que o pessoal cala sobre hoje nos devora amanhã. E veja que o Lula já tinha essa relação com os Estados Unidos, com os sindicatos, com a FLCO lá nos Estados Unidos e com o Partido Republicano. E isso se afinou muito mais com o Partido Democrático, com Barack Obama. Mas isso não cabe só a Lula, é Dilma. Mostra o despreparo do petismo, que não opera com o conceito de imperialismo e não sabe que aqui na América Latina nós temos uma dominação imperialista clássica, longa, em que está amparado por iniciativas constitucionais, acordos internacionais assinados pelo PT e pela Dilma, que nem mesmo diante da espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, um órgão oficial sob controle da presidência, levou o PT a romper esses acordos e iniciar cooperações com o mundo, não só com os Estados Unidos, que eventualmente até poderíamos ter alguma coisa, não estou aqui fechando as portas, mas é claro que a nossa política tem que ser anti-imperialista. Então, quando aqui no Brasil fala-se da política externa de Celso Amorim, altiva e ativa, eles esquecem esses dados elementares. Isso é para conversa de boteco, né? Conversa de boteco, tal como disse Chico Buarque, né? O Brasil não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com o Paraguai. Não, o Brasil fica de joelho para os Estados Unidos. Isso é tirada de boteco. Isso não dá para análise da política concreta, que tem que ser pensada claramente, não dá para vacilar nesses temas. Esses temas são fundamentais. E o Bolsonaro, então, está dando curso livre. Ele é um entreguista completo. E a base jurídica e os acordos de cooperação foram firmados pelo PT. Uma tragédia, não? Olha só, Nildo, nós aqui no programa criamos um grupo de debate lá no aplicativo Telegram para facilitar ainda mais a interação dos nossos ouvintes conosco, para que eles possam voltar a participar aqui do Faixa Livre, como nos tempos de estúdio, enviando perguntas. Inclusive, para quem quiser interagir com a equipe do programa, fazer parte desse grupo, é só procurar por Programa Faixa Livre lá no Telegram, que vocês vão encontrar-nos. Eu tenho aqui duas boas perguntas para você, do ouvinte Manuel de Medeiros, de Vila Mariana, em São Paulo, Nildo. O Manuel te questiona o seguinte, sobre a situação lá no Chile. Nildo, a manutenção da prisão de centenas de manifestantes desde 2019, no chamado Estálido Social chileno, e o atual estado de exceção constitucional de Araucania, no sul do país, não funcionam como chantagem da ordem vigente e freio do enterro do pinochetismo e a transformação social que poderia vir com a Assembleia Constituinte. E ele acrescenta aqui, Nildo, querendo saber o que é que você pensa sobre a elevação no grau de violência na repressão ao povo naquela região. Bem, eu queria agradecer a pergunta do Manuel de Medeiros, lá de Vila Mariana, São Paulo. Mostra o alcance do Faixa Livre, que maravilha, hein, Anderson? Veja, no dia 18 agora, portanto há 3 dias atrás, a Convenção Constitucional começou seus trabalhos e deve concluí-lo em maio. Agora, em novembro, nós temos eleições presidenciais no Chile. Veja, por que se começou no dia 18 de outubro os trabalhos da Convenção Constitucional? Precisamente para afirmar e, de certa forma, comemorar, festejar, inclusive, aquele mega protesto que explodiu 2 anos atrás, precisamente no dia 18 de outubro. É muito fácil contestar uma ordem. Construir uma ordem pós-Pinochet, você veja que o Chile está chegando com muito atraso aquilo que nós fizemos em 88, sob hegemonia burguesa. É bem provável agora, porque o pinochetismo e a direita não têm poder de veto, que a Constituição pinochetista vai acabar, não há dúvida alguma sobre isso. Mas o que vai emergir, meu caro Manuel de Medeiros? O reino da liberdade no Chile? Não. Melhores condições para a luta?
talvez, eu nunca participei do otimismo desvairado que tomou conta próprio das redes digitais, afirmando que o Chile vivia uma situação pré-revolucionária em 18 de outubro de 2019. Nunca participei dessa posição. As explosões sociais são comuns na América Latina, como também é comum a repressão e os instrumentos de Estado. Ontem mesmo, antes de ontem, o presidente do Equador, o Lasso, de direita, já anunciou um estado de emergência, na qual, meu caro Manuel de Medeiros, ele está dizendo que vai apresentar nos próximos dias no Congresso equatoriano uma espécie de excludente de ilicitude, ou seja, ele já disse, antecipou na sua locução, que eu assisti aqui na internet, ao vivo e a cores, que já daria indulto para o combate ao narcotráfico. É claro que no combate ao narcotráfico, o Estado equatoriano vai aproveitar para também reprimir líderes populares, líderes sindicais, movimentos indígenas, etc., a repressão que corre solta na América Latina, com governos democratas ou com governos conservadores. E tal como ocorreu no Equador, que já estão lá falando, na prática do excludente de ilicitude, que aqui foi tentado pelo Moro, e é ainda uma ambição da classe dominante, no Chile, os instrumentos repressivos poderão ser eliminados na Convenção Constitucional, mas eu não creio que isso ocorra. Sou cético a respeito. É como no Brasil, né? O Estado, Manuel, as pessoas olham o governo, e há uma distinção entre o governo e Estado. O Estado é esse comitê de negócios da burguesia. O governo que não explica isso para o povo e não atua em consequência é um governo cúmplice e necessariamente débil. Veja, o Bolsonaro está usando um acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos para manejo de informação sigilosa contra o Brasil, assinado pela Dilma? Sim, ele está fazendo. O Bolsonaro pode lançar uma repressão contra o nosso povo baseado na lei antiterrorista aprovada pela Dilma? Sim. É assim que funciona. Um Estado policial não nasce, como dizemos lá em Joaçaba, de golpe, imediato, como um raio em céu azul. Não, ele vai lentamente sendo produzido. Lá no Chile, tomara que a Convenção Constitucional, Manuel, liberte os presos políticos. Eu não sei se ela tem poderes para tal, mas ela pode aprovar uma legislação que liberte todos os presos políticos que existem no Chile desde sempre. Todo o processo de democratização, com Partido Socialista e Concertação no governo, mantiveram presos políticos. É uma vergonha. Por isso que o Partido Socialista foi varrido. E por isso que a direita está voltando a se articular para as eleições presidenciais de novembro. Ela não está morta. Percebe? E a esquerda, mais de Jadui, Partido Comunista, etc., está mostrando sua impotência total em cima de uma esquerda que eles chamam de centro-esquerda, que é uma esquerda da ordem, uma esquerda liberal, que não quer ir a fundo no processo de dominação que o Chile e os países latino-americanos sofrem. Portanto, Manuel, ainda que necessário, eu sou cético, mas pode haver algum avanço, algum mínimo na legislação que libere os presos políticos, ainda que eu reafirmo, manifeste meu ceticismo. Nildo Ourix, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar o meu forte abraço. Um forte abraço a você, Anderson, que com tanta firmeza conduz o nosso querido Faixa Livre. Um abraço a todos os cariocas fluminenses, a todos os brasileiros que nos escutam. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo fim de semana a todos e até breve. Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Voltamos, ouvintes. Agora eu cumprimento o médico sanitarista e diretor da Federação Nacional dos Médicos, Alexandre Romano. Alexandre Romano, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez para debater os rumos dessa pandemia. Alexandre, muito obrigado por você dialogar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Alexandre, eu acho que o tema mais importante do país no ano é essa CPI da pandemia, que teve a entrega do seu relatório final, na última quarta-feira, pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O parlamentar sugeriu o indiciamento de 66 pessoas por eventuais crimes cometidos no enfrentamento da Covid-19 no Brasil, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, que teria cometido 10 supostos crimes, como epidemia com resultado morte, prevaricação e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. É a primeira vez na história em que um presidente da República tem tantos pedidos de indiciamento por uma CPI. Duas empresas também foram acusadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado pela sua atuação na intermediação da compra de vacinas. O relatório é bastante robusto, Alexandre, tem 1.180 páginas e traz uma série de provas que incriminam diferentes agentes públicos e privados por essas mais de 600 mil mortes na pandemia. Pelo que você tomou conhecimento do texto até aqui, Alexandre, o que você achou do resultado desse trabalho produzido ao longo de praticamente 6 meses pela CPI? E atendeu às suas expectativas? Olha, nenhuma CPI ela pode atender todas as expectativas que nós temos, principalmente uma CPI que ocorre no momento que ela ocorreu, num governo de extrema-direita, num Congresso conservador e numa situação de caos econômico e político que nós estamos vivendo no Brasil. Então, ela superou, inclusive, as minhas expectativas. Primeiro, superou do ponto de vista dela ter sido instalada. O fato dela ter sido instalada por ordem do Supremo Tribunal Federal já mostra que a batalha que foi o dia a dia para essa CPI existir e produzir o relatório que ela conseguiu fazer, né? Então, concretamente, nós passamos durante esses 6 meses perplexos em casa, vendo os depoimentos. Nós, médicos, por exemplo, o que nós vimos nessa CPI é inimaginável. Pensar em épocas do brilhante Sérgio Arouca, que criou o SUS, né, se nós ouviríamos naquela época tais coisas numa CPI. Né, foi estarrecedor. Concretamente, a condução dessa pandemia pelo governo foi um desastre monumental. E esse desastre nós estamos colhendo com mais de 600 mil vítimas. Né? Apostaram numa teoria maluca que a imunidade de rebanho era o melhor caminho para a economia voltar mais rápido. Mas quem sabia alguma coisa desse vírus? Esse vírus ele tem demonstrado ser extremamente mortal. É um vírus que desestruturou o mundo inteiro, né? Então, nós aqui resolvemos no Brasil a enfrentar a ciência e não tomar as medidas necessárias que eram necessárias desde o início, que eram as medidas não farmacológicas, como o simples uso de máscara, como o distanciamento social. E naquela época, quando começou a pandemia, já se aventava que a saída para nós desse caos seria a vacina. E o governo brigou contra a vacina desde o primeiro momento. Então, a gente tem que avaliar claramente que a situação que essa CPI começou e para onde ela chegou. Nós chegamos com mais de 600 mil mortos e ela conseguiu demonstrar de quem é a culpa. Isso daí que era importante para nós, né? Hoje nós sabemos quem são os culpados de tantas mortes. Nós não precisaríamos ter tantas mortes no Brasil. Nós tínhamos todos os mecanismos dados pela ciência para evitar isso. Infelizmente, a gente chegou num resultado catastrófico como esse. Então, ela, no meu entender, ela atendeu muito à expectativa do povo brasileiro. Resta agora aos órgãos que estão os processos a andar com esses processos, mas nós sabemos que esses processos só irão andar a partir do momento que o povo exigir. E eu tenho certeza que isso não ficará em branco. Com certeza não ficará em branco mesmo.
E o que teria faltado, Alexandre, na sua opinião, nesse documento extenso produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado? Na minha opinião, o que faltou foi ter tido mais espaço na questão da assistência médica e assistência à saúde durante a pandemia. Quem tinha dinheiro podia fazer uma telemedicina. Quem não tinha dinheiro fazia telemedicina onde? Né? Concretamente, você não podia sair de casa, mas como que você poderia acessar um médico? Isso para a maioria do povo brasileiro. 70% da população não tem acesso muito fácil ao médico. A gente sabe muito bem disso. Então, algumas coisas deveriam ter sido abordadas pela CPI, como foi o início do governo Bolsonaro, que ele devolveu os médicos cubanos para Cuba, acabou com o programa Mais Médicos e não colocou nada no lugar. Criou-se um tal de Médicos pelo Brasil, mas que até agora não decolou. E esse programa Médicos pelo Brasil teria que ser melhor investigado. Por que várias comunidades, o que a gente viu, por exemplo, no Amazonas e também no interior do país, né, várias pessoas correndo atrás de atendimento médico nas capitais, isso foi escandaloso. Escandaloso o que a gente viu. Na verdade, a desestruturação do sistema SUS para a atenção à saúde, ela está aí e é concreta. Então, tivemos, na verdade, um grande heroísmo dos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, etc., porque, concretamente, nós não temos na rede pública de saúde, primeiro, o número de profissionais necessários. Nós não temos. Por exemplo, fisioterapeutas que são fundamentais na Covid-19, fonoaudiólogos, aonde eles existem na rede pública? Aqui no Rio de Janeiro, é bom procurar. Se vocês fizerem uma investigação, vocês da imprensa saberão que nós não temos praticamente em vários lugares, em vários hospitais de emergência, nós não temos esses profissionais. Os psicólogos, para dar assistência às famílias, né, inclusive também aos doentes, nós também não temos. Então, é uma assistência à saúde muito centralizada no atendimento médico e no atendimento de enfermagem, só que a Covid ela mostrou para o mundo inteiro que o atendimento à saúde ele é multiprofissional e multidisciplinar. E isso no Brasil, infelizmente, nós não temos essa questão desse acesso para a população. Então eu entendo que faltou sim a CPI discutir por que o governo não investiu no acesso à saúde para a população. Então é escandaloso uma favela da Rocinha ter mais de 100 mil pessoas e a gente tem o que ali? De uma UPA com tão poucos médicos, nós temos uma clínica da família, mas para 100 mil pessoas, uma cidade inteira, nós temos só isso ali na Rocinha. Então, a gente tinha que ter rediscutido esse atendimento à saúde. E eu acho que a CPI ela pecou um pouco por não ter feito essa discussão, né, e também não ter visto, né, ficou muito em cima do protocolo do kit Covid e que não é a maioria dos serviços que usaram esse kit maldito, né? Então, concretamente, ficou muito em cima disso, mas não se mostrou. Eu acho que é claro que devido à composição do nosso Congresso Nacional, infelizmente, o entendimento que a saúde, o SUS é muito mais do que a gente pensa. O SUS, na verdade, é o único mecanismo que a população tem hoje para ter acesso à saúde, prevenção e tudo o que ela precisar em relação à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vinha já mal das pernas antes da pandemia. E a questão do corte o teto, né, dos gastos, o corte de verbas para a saúde, isso impactou muito nos resultados da pandemia. E entendo que isso foi muito pouco investigado pela CPI em relação ao corte de gastos na saúde, porque o governo, já com a sinalização da pandemia, que o mundo já sabia que nós estávamos entrando numa situação difícil, por que o governo federal ele manteve o teto de gastos na saúde? Isso daí teria que ser discutido, mas a gente sabe que devido
o Congresso Nacional, a gente não ter governabilidade no Congresso Nacional para essa discussão, porque a maioria é a favor desse teto de gastos, a maioria tem votado por corte nas áreas sociais, um corte a cada vez maior no orçamento. Aí está a ciência, por exemplo, agora, no momento de pandemia, se corta na ciência, e até agora o Congresso ele não virou essa página, porque mantém-se a história do teto de gastos, né? Então isso foi votado na época de Temer e se mantém. E isso daí é um grande flagelo. Concretamente, nessa contabilidade de 600 mil mortos, o teto de gastos para a saúde, para a educação, para a ciência, tem um fator muito preponderante. E, claro, o governo, a partir do momento que ele mantém esse teto de gastos e aprofunda ainda mais, não é demais esquecer que foi cortado verbas para as universidades, logo no início do governo, foi cortado o programa Mais Médicos, que precisaria sim ser aperfeiçoado, mas não cortado e retirado os médicos dali, criaram um tal de Médicos pelo Brasil, que até agora ninguém sabe aonde ele existe, né? E então, concretamente, vários municípios brasileiros, mais de 2.000 municípios brasileiros, não têm sequer um médico. Quem sabe não tem também um enfermeiro, né? Então, a situação é catastrófica. Então, na epidemia, a situação se mostrou absurda, né? Nós temos um exército de sequelados que precisam hoje de atendimentos de outros profissionais, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. E aonde que essas pessoas vão se tratar se eles não estão sendo contratados na rede pública de saúde há muito tempo? Há muito tempo. O que a gente tem desses profissionais, porque só se fala no Brasil, infelizmente, quando se fala em saúde, é contratação de médicos e contratação de auxiliares e técnicos de enfermagem com baixíssimos salários, né, com péssimas condições de trabalho. É isso que a gente tem visto. A gente não tem visto equipes multidisciplinares, que são fundamentais no momento que a gente está vivendo. Então, senti falta disso na discussão da CPI. Alexandre, tivemos no relatório pedidos de indiciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelos crimes de epidemia com resultado morte e prevaricação, além do ex-titular da pasta, general Eduardo Pazuello, pelos mesmos ilícitos, e também por emprego irregular de verbas públicas, comunicação falsa de crime e crime contra a humanidade. Te pareceu a contento essas imputações de crimes aos dois? É inacreditável que agentes públicos, que deveriam ser os principais responsáveis por zelar pela saúde da nossa população, sejam alvos de indiciamentos como esses em meio a uma pandemia. Em relação às imputações feitas pela CPI, elas vão agora, né, tomar seu curso natural de ir para os órgãos competentes para serem apurados as possibilidades desses crimes. Agora, nós como médicos ficamos estupefatos no que vimos, né, em relação à gestão de Pazuello, né? Então, o que aconteceu na gestão do Pazuello foi uma coisa muito ruim, porque foram vários técnicos do Ministério da Saúde, que nós já tínhamos problemas de falta de técnicos no Ministério da Saúde, foram exonerados. Técnicos, médicos, enfermeiros, que estavam ali e que trabalhavam há anos no Ministério, com as políticas do Ministério. Até a área de imunização sofreu também em relação a pessoas que foram demitidas sem nenhuma explicação, para que vários coronéis entrassem nesses cargos. Nós, se eu não me engano, a gente teve 14 coronéis ou generais aí que estavam em cargos de confiança no Ministério da Saúde em questões chaves. O próprio secretário executivo do Ministério era um coronel que nunca entrou dentro de um hospital. Então, numa pandemia, essa medida foi temerária, foi muito temerária. Concretamente, se você assume um cargo que você não tem competência
Eu, por exemplo, jamais assumiria um cargo de engenheiro, onde um engenheiro, por exemplo, para quem cuida da ponte Rio-Niterói, por exemplo, imagina, eu vou lá e assumo esse cargo, vou cuidar da ponte Rio-Niterói. Claro que a ponte vai cair com aqueles ventos que costumam acontecer, porque eu não sei mexer com isso, né? Então, o que aconteceu, essa catástrofe, com a presença de Pazuello, que concretamente o ministro da Saúde pode ser sim um não médico? Pode. Nós já tivemos no país não médicos. É temerário o ministro da Saúde não ser da área, né? Muito temerário. Mas se você coloca uma pessoa ali que não é médico ou não é enfermeiro ou não é dentista, não tem nenhuma relação com a saúde, você está se arriscando como governante, né? Mas, concretamente, se esse cidadão assume e se cerca de pessoas da área competentes, a gente pode pensar que isso pode acontecer. Agora, no meio de uma pandemia, se o governo colocou um general para combater o vírus, ele se equivocou gravemente, porque numa pandemia ou em qualquer epidemia, o general que tem que entrar é alguém da área de saúde. Então nós temos histórias no Brasil, e a mais importante foi com Oswaldo Cruz, que esteve comandando várias ações contra epidemias. Eu entendo que se o governo tivesse se inspirado no início do século passado, né, nos governantes da época, que não tinham todo o arcabouço que nós temos, ele jamais cometeria esse erro de colocar militares em ações do Ministério da Saúde, numa pandemia. E não entendo porque no Exército e na Marinha e na Aeronáutica, os cargos na área de saúde são ocupados por pessoas formadas da área de saúde. Eu não entendo como se deixou acontecer isso. Eu não entendo porque esses órgãos não ficaram preocupados com a própria imagem, né? E hoje nós temos aí as Forças Armadas no Brasil sempre tiveram um apoio da população muito grande. É muito chato o que a gente está vendo aí. Nós temos nas Forças Armadas, a área de saúde das Forças Armadas sempre foram consideradas muito boas, né? Então, se quisesse Forças Armadas, que se colocasse um almirante médico ou alguém ligado aos hospitais militares, pelo menos, né, ele saberia do que estaria fazendo, né? Mas foi essa catástrofe aí, quem fez isso vai ter que pagar por isso, né? Os órgãos competentes que vão poder apurar e vão poder claramente fazer o que tem que fazer. O que mais surpreende, Alexandre, é que essas entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, não só permitiram que chegássemos a esse ponto, como também participaram dessa trajetória genocida. O presidente do CFM, por exemplo, foi imputado no relatório pelo crime de epidemia com resultado morte. Como é que esse tipo de indiciamento afeta a categoria médica, Alexandre? Essa questão nos entristece, porque o Conselho Federal de Medicina, ele foi criado por um médico, o nosso querido Juscelino Kubitschek, e que fez em 1957 essa autarquia para que fosse, né, a lâmpada que vigiasse a ética dos médicos, né, e que também fiscalizasse os serviços de saúde, né, tendo o amparo do Código de Ética Médica. Nós tivemos vários conselheiros federais e regionais de medicina que contribuíram muito com a saúde pública brasileira, né, estão nos anais da nossa saúde pública e, inclusive, participaram da criação e da formatação do Sistema Único de Saúde, fizeram parte de conferências nacionais de saúde e estaduais de saúde. Então, os conselhos tiveram uma importância muito grande. É muito triste ver o que aconteceu agora, né? E por que isso aconteceu?
Primeiro, o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele não age só, né? Ele responde por uma plenária e cada estado vota um conselheiro federal e um suplente. E nesta plenária que se decide o que o presidente vai fazer. Então, o presidente em si, ele não faz nada sozinho, né? Então, concretamente, ele tem o respaldo dos conselheiros federais. O que aconteceu nessa gestão é que nós tivemos uma coincidência de eleições. As eleições do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais foram muito próximas da eleição presidencial, onde o país estava dividido e os médicos fazem parte da sociedade, né? E se dividiram também, né? A sociedade brasileira se dividiu, né? E nós tivemos o presidente eleito com 57 milhões de votos. E desses 57 milhões de votos, com certeza, muitos votos da categoria médica, né? Inclusive desses dirigentes. Agora, nós estamos no movimento médico há tanto tempo, não esperávamos jamais que a questão da ciência fosse questionada pelos colegas, inclusive dirigentes médicos, né? Sempre a ciência foi um baluarte da medicina. A medicina brasileira, ela é muito bem vista no mundo inteiro, né? Então, não é muitos colegas de outros países vêm estudar no Brasil, inclusive países da Europa, vêm aqui estudar aqui, né? Vêm fazer seus estágios aqui, porque a medicina brasileira, ela é muito boa, e graças a ela nós conseguimos muitas coisas, muitos avanços no sistema único de saúde. Então, é triste esse indiciamento, é com pesar que a gente vê isso, mas cada um assume o que faz e o que fala, né? A partir do momento que se fez uma resolução, e essa resolução ela foi mantida mesmo depois de saber, porque no início da pandemia ninguém sabia como tratar, quem era o vírus, etc. Ninguém sabia nada do vírus quase. Isso no primeiro momento da pandemia, usar o artifício da autonomia médica para preservar os médicos que, sem saber o que fazer, eles teriam que receitar ou fazer qualquer coisa para salvar um paciente. O princípio da autonomia médica, pensado, tenho certeza, no pleno do Conselho Federal se pensou assim, no início da pandemia, e essa resolução da autonomia vem bem nos primórdios da pandemia, né? A autonomia médica, ela é sim necessária. Agora, o médico não pode usar a autonomia para prescrever o que quer. Ele tem que estar embasado na ciência, que é a nossa lâmpada, né? A nossa luz, concretamente, na medicina, é a ciência. Não tem como a gente passar pelo lado dela, né? A gente tem que se inspirar nela, porque é ela que nos traz as soluções e ela que nos traz os avanços. Vejam só, a vacina está provando para todos. Infelizmente, ainda a gente tem colegas, inclusive, que fazem propaganda contra a vacina. E que, no meu entender, é um crime fazer propaganda contra a vacina, né? Mas, infelizmente, isso está ocorrendo. Isso está ocorrendo por quê? Porque falta aos órgãos reguladores enquadrar esses colegas. Aí precisa enquadrar sim, porque a ciência é sim o único norte que a medicina tem. Não tem... eu respeito todas as outras soluções que não são científicas, mas dentro do espaço delas, né? Mas as soluções científicas, no caso de uma pandemia, não se vence uma pandemia sem ciência. E aí caberá aos agentes públicos que desrespeitaram essa norma que se expliquem diante do Judiciário, diante do Ministério Público, né? É com tristeza que a gente vê isso. Você acha que faltou algum tipo de vigilância da própria categoria, Alexandre, para as direções dessas entidades representativas? Faltam instrumentos para o controle das ações desses conselhos que representam vocês, profissionais de saúde? Onde você acha que está o problema, Alexandre?
Em relação aos conselhos, os órgãos controladores é o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Então, cabe a eles o controle dos conselhos profissionais, não só de medicina. Então, nós estamos com a lei de 57 e ela não foi modernizada. Então, o que eu vejo aí é mais a falta de modernização dessa lei. Instrumentos, inclusive, nós, por exemplo, a categoria, nós elegemos 40 conselheiros nos conselhos regionais de medicina, numa chapa fechada, e um conselheiro federal, por estado. Nós não temos mecanismos, por exemplo, de retirada desse conselheiro a partir do momento que ele é eleito. Se ele fizer alguma coisa que não agrade a categoria, ele só pode ser julgado pelos pares, pelos próprios conselheiros, né? Ou ele é afastado pelo Ministério Público Federal, ou ele é afastado pelo Tribunal de Contas da União. Mas a categoria em si, ela não tem como afastar. Então, você não tem como afastar um conselheiro, né? E você não tem como afastar nem o presidente do conselho, porque ele é eleito intra corporis, entre os conselheiros. Então, a lei de 57 precisa ser mudada com urgência. Na década de 90, os conselhos anteriores, o Conselho Federal de Medicina, suas direções anteriores, elas queriam mudar a lei dos conselhos, né? Existem projetos na Câmara Federal, que provavelmente tem anos que estão lá, mudando a lei dos conselhos. Só que até agora isso não aconteceu. Então, eu não tenho como colocar, não, a categoria não foi vigilante. Mesmo que a categoria fosse vigilante, a gente não mudaria as posições do Conselho Federal de Medicina. Nós não temos, por exemplo, se nós não gostamos, por exemplo, de uma resolução, essa, por exemplo, da autonomia médica para receitar hidroxicloroquina. Nós não gostamos dessa resolução, os médicos brasileiros não têm um mecanismo, por exemplo, que existe até na Câmara Federal, né? Você pode fazer um abaixo-assinado de 1 milhão de pessoas e apresentar um projeto de lei na Câmara, ou então pedir o veto de alguma coisa. A lei, por exemplo, da ficha limpa, ela aconteceu através de abaixo-assinado. Então, nenhum abaixo-assinado nós médicos podemos fazer para mudar uma diretriz do Conselho, né? Porque quem decide são os conselheiros, e eles decidem, depois que eles são eleitos, eles não são obrigados a prestar contas das suas decisões. Então, a questão está na questão da lei. Cabe ao Congresso Nacional, e isso foi muito bom, que o Senado tenha discutido incipientemente a questão dos conselhos, mas é necessário que os senhores senadores se debrucem na mudança da legislação. Nós temos eleições dos conselhos regionais e federal de medicina, que são regulados pelos próprios conselhos, que fazem a própria norma de eleição, as reeleições sucessivas de conselheiros. Tem conselheiros que estão há 20 anos no conselho, porque são reeleitos dentro de uma chapa. A não possibilidade de apresentação de candidatos avulsos para o conselho, né? Isso, no meu entender, atrapalha muito, porque você vota em chapas fechadas de 40 conselheiros, no caso dos regionais, e uma chapa de uma pessoa e um suplente para cada estado. Então, imagina, a gente deveria ter, sim, no caso dos regionais, candidaturas avulsas e não de chapas, porque as candidaturas avulsas fazem com que o eleitorado, no caso os médicos, eles conheçam cada um daqueles conselheiros que ele está elegendo. Hoje isso não ocorre. O médico, ele conhece geralmente a liderança da chapa, ele não conhece todos os 40 que ele está elegendo. Então, isso é um problema, isso é um grande problema. No mesmo caso, a eleição do Conselho Federal de Medicina, como é um por estado, né, e não é proporcional a eleição, não é igual, por exemplo, não tem segundo turno, por exemplo. Nós tivemos uma eleição aqui no Rio de Janeiro que nós tivemos 8 candidatos e ganha o maioria simples, e não existe segundo turno. Então, o que acontece? Mesmo todos os outros 7 candidatos terem feito 80% dos votos, é eleito alguém que não teve nem 20% e ele é eleito para o Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos uma distorção da representação no Conselho Federal de Medicina. Não quer dizer que cada conselheiro, em cada conselho regional,
ele é eleito com maioria simples. Isso, no meu entender, é muito ruim do ponto de vista da representação dos médicos. E isso daí faz com que o médico se afaste da entidade e ele só conheça a entidade através dos jornais, como a gente está conhecendo agora. Muitos colegas estão conhecendo as ações do Conselho Federal de Medicina depois do relatório da CPI. Por quê? Ele votou num candidato que não ganhou e quem acabou ganhando não tem nem 20% dos votos e ele foi eleito e ele está ali representando o Estado. Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos 8 candidatos, o candidato que ganhou não teve 20% dos votos, não existe segundo turno e ele hoje fala pelos médicos do Rio de Janeiro. Então os médicos não se sentem representados. Essa questão da representação. Era importante que os congressistas analisassem muito o problema das eleições dos conselhos, como são esses mandatos maiores, no caso do Conselho Federal de Medicina, porque um mandato de 5 anos, se de um deputado é de 4, né? No Conselho Federal de Medicina, o representante do Conselho Federal de Medicina não é um senador para 8 anos, né? E mesmo no Senado são 3 por cada estado. Então, o Conselho ele tem uma tarefa muito importante no caso da saúde. Ele está em várias câmaras técnicas dos ministérios que tratam com a saúde, né? O próprio Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. Então o Conselho tem muita influência, porque ele é chamado a toda hora para tudo. Então, nós precisamos não somente de órgãos que controlem as ações, que hoje é o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, eles têm que se debruçar mais sobre as tarefas de cada conselheiro. Esse documento final da comissão, Alexandre, também sugeriu o pagamento de uma pensão no valor de um salário mínimo aos órfãos de vítimas da Covid-19. Isso seria proposto através de um projeto de lei e essa pensão seria paga a crianças e adolescentes que perderam pai, mãe ou responsável legal até que elas completassem 21 anos de idade. Por se tratar de um projeto de lei, o normativo precisaria passar pelo Congresso Nacional para que entrasse em vigor. A aprovação é por maioria simples, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. O que você achou dessa sugestão do relator Renan Calheiros, Alexandre? É justo esse oferecimento de uma pensão aos órfãos da Covid, uma vez que o Estado teria negligenciado o combate à pandemia? Que outras medidas poderiam ser propostas na sua avaliação? Essa medida da pensão para os órfãos e todos aqueles que perderam entes queridos, ela é urgente e necessária. E é urgente e necessário também um plano de assistência para os sequelados da Covid. Nos preocupa muito o que está acontecendo no Brasil. Ninguém diz o que vai fazer com esses sequelados, que são milhares de pessoas, que vão estar impactando no Sistema Único de Saúde esses números, e esses números são invisíveis, né, porque não estão sendo vistos, mas concretamente essas pessoas, eu já falei anteriormente, essas pessoas precisam de atendimento multidisciplinar. Nós não sabemos ainda muitas coisas de como essas sequelas da Covid irão se comportar no futuro. Então, diante dessa tragédia humanitária, o Congresso precisa se debruçar mais em medidas do pós-pandemia, né? O que fazer com milhares de órfãos, o que fazer com milhares de famílias que perderam um único sustento, que era o seu pai, sua mãe, seu irmão, e também não somente a pensão, mas também um plano arrojado de atendimento a essas vítimas, né? São milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa e o Congresso tem que se debruçar sobre isso. Que tipo de lição fica, Alexandre, com o término dos trabalhos de investigação dessa CPI da pandemia, não só para a classe política, mas também para vocês médicos que estiveram na linha de frente desse enfrentamento à Covid-19? Olha, o que fica para nós é que temos que sair da perplexidade do tudo que nós vimos na CPI. E tem muitos depoimentos ali que ainda a gente não conseguiu digerir,
Como que aquilo aconteceu? Eu imagino nós, né, médicos, né, que estivéssemos na Alemanha nazista, acabou a guerra, e ter visto que aconteceu aquelas atrocidades. E agora, nós médicos brasileiros estamos diante de atrocidades que aconteceram no nosso país e que envolveram médicos, né? E isso para nós é muito triste. Mas não adianta, nós vamos ter que cortar na nossa carne e nós vamos ter que fazer alguma coisa para mudar esse quadro, com certeza, né? Agora, eu vejo que a Covid, toda experiência ruim, né, ela tem um lado que é bom, apesar de tudo que aconteceu. Primeiro, o Sistema Único de Saúde, a população, ela conheceu o Sistema Único de Saúde. Ela viu que sem Sistema Único de Saúde, ela não tem como viver no Brasil. Então, eu entendo que nós devemos lutar mais pelo Sistema Único de Saúde, que ele seja para todos os brasileiros de fato, que ele seja universal, que ele tenha condições de existir e que seus profissionais eles sejam não somente bem remunerados, mas sejam reconhecidos, né? E que a ciência seja o baluarte da área de saúde no Brasil, né? Nós temos que afastar esse negacionismo que existe da ciência na área de saúde. Nós temos as melhores escolas médicas dessa América Latina, como que a gente vai esquecer que elas existiram por causa da ciência? Nós temos os melhores quadros de residência no país, médicos excelentes nesse país, todos eles formados pela ciência. E agora nós vamos ser formados pelo WhatsApp e por fake news. É muito triste o que está acontecendo com o Brasil. Nós não podemos, nós temos que virar essa página. Mas virar essa página culpabilizando, sim, quem nos levou a isso, com certeza, como aconteceu na Alemanha nazista. Infelizmente, né, a gente pensa que isso aconteceu lá na Alemanha, nós não pensamos que poderia acontecer aqui. É de uma tristeza profunda. E fica aqui a nossa solidariedade aos mais de 600 mil mortos, aos milhares de sequelados. É muito triste. Nós poderíamos não ter este quadro, nós poderíamos ter um quadro que não seria bom, mas muito melhor do que isso. Pensar que mais de 400 mil pessoas poderiam estar entre nós, isso não dá para dormir direito, não dá para fazer carnaval e réveillon e virando a página, né? Então, a gente tem que sim, o Brasil precisa olhar para dentro de si e perceber que nós pisamos na bola, e muito, com milhares de pessoas. Todos nós temos responsabilidade como sociedade, né? Porque não é só o governante que foi eleito. Nós também temos parte em relação a isso. Nós precisamos agir para mudar isso. Todos nós precisamos agir. E fazer o que nós fizemos, né? Apesar de diariamente o líder da nação ficar brigando contra o isolamento social, nós fizemos isolamento social e evitamos que chegasse a 1,5 milhão de mortos, né? Conseguimos que as pessoas fossem vacinadas, apesar do movimento antivacina, um movimento criminoso, que o Congresso Nacional precisa urgentemente a criminalizar essas pessoas que estão fazendo propaganda contra a vacina, que é a salvação do povo nesta epidemia. Isso precisa ser sim criminalizado. Quem pode fazer essa lei são os congressistas. Passaporte sanitário, sim. Necessidade de criminalizar quem está fazendo movimento antivacina no Brasil, tornar isso crime. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós já perdemos gente pelo sarampo. A poliomielite pode voltar. Tudo isso por causa de um movimento absurdo como esse. Nós temos que criminalizar essas pessoas, colocar essas pessoas na cadeia, sim. Não existe liberdade para matar, não existe liberdade para deixar alguém doente. Alexandre Romano, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom final de semana e também deixar o meu abraço. Muito obrigado pelo convite do Faixa Livre, estamos sempre à disposição. Conversamos aqui com o médico sanitarista e diretor da Federação Nacional dos Médicos, Alexandre Romano. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos já já.
Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Escola de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa, Trabalho e Direitos Humanos, Marcela Soares. Marcela Soares, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas, ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Marcela, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marcela, o quadro social no Brasil, que tem piorado ao longo dos últimos anos com esse cenário de precarização das relações de trabalho, com recessão econômica, perda do poder de compra da nossa moeda, desemprego, atingiu um nível sem precedentes durante essa gestão do senhor Jair Bolsonaro na presidência. É evidente que nós tivemos um agravamento provocado pela própria Covid-19, mas chegamos ao ponto de ver pessoas disputando restos de alimentos no lixo para conseguirem algo para comer. São imagens que chocam qualquer um que tenha o mínimo de senso de humanidade, Marcela, o que não parece ser o caso do presidente da República. Como é que você tem observado esse cenário de total precariedade das condições de vida do povo brasileiro, com milhões de pessoas voltando à situação de extrema pobreza, de insegurança alimentar, Marcela? Bem, Anderson, a situação é trágica. Mais da metade da população brasileira vive atualmente em insegurança alimentar e nutricional. A gente vê a busca por compra de ossos, as pessoas recorrendo ao lixo para garantir a sobrevivência, dependendo da solidariedade individual. Esse tem sido o cotidiano dessas pessoas, né? E como consequência também das altas taxas de desemprego e ausência de políticas públicas efetivas. A gente deve analisar que a alta do preço dos alimentos ela não decorre apenas dos efeitos da pandemia, mas é consequente também da gestão das políticas públicas agrárias e do meio ambiente. Então é necessário analisar a soberania alimentar, né, do nosso país e buscar implementar inclusive uma produção agrícola voltada para os interesses internos, porque dentro da política agrária atual a produção é voltada para o mercado externo e o agronegócio tem se beneficiado em detrimento da agricultura familiar. Então, além do agronegócio ter sido favorecido pela isenção de impostos com a Lei Candir, ele se beneficia com a desvalorização da nossa moeda, né, da nossa dependência cambial, que garante vantagens ao agronegócio com o aumento da exportação, né, dos nossos produtos primários. E essa situação ela tem ocasionado a escassez de alimentos para o mercado interno, gerando o aumento dos preços da nossa cesta básica, aumentando a fome. Também cabe ressaltar que desde o governo Temer e com impactos mais perversos no governo de Jair Bolsonaro, a política de abastecimento e estocagem ela tem sofrido intensos retrocessos de cortes orçamentários, né, que vão impedir a pesquisa, a manutenção de estoques de produtos que abastecem a nossa cesta básica. E nesse processo, até de acordo com o ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, né, a Conab, o Brasil perdeu cerca de 30% da área de cultivo de alimentos para o agronegócio. Além disso, temos que analisar como a aprovação da chamada PEC dos gastos, né, a PEC do fim do mundo, a emenda constitucional 95, né, aprovada logo em 2016, né, com o governo Temer, limita o teto dos gastos por 20 anos e afeta necessariamente diversos setores, como a Conab, né, e o desmonte das políticas de apoio à agricultura familiar. Né? O atual chefe do executivo, já antes da pandemia, demonstrava o seu descompromisso com a segurança alimentar e nutricional das classes trabalhadoras. Né? Logo na primeira semana ele extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, mas por pressão política ele foi recriado em maio de 2019. Né? E esse conselho tem um papel fundamental de indicar ao governo federal as prioridades para a política e para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No entanto, apesar de ter sido recriado, os retrocessos podem ser vistos no fechamento de quase 30 unidades armazenadoras da Conab,
né, o que prejudica a garantia de apoio à agricultura familiar, prejudica a operacionalização de uma política de segurança alimentar e nutricional e demonstra como o governo abandonou qualquer política de estoque regular de grãos, né, o que inviabiliza o controle sobre oferta e demanda. Né? Enfim, é necessário ressaltar que o agronegócio, né, majoritariamente representado pela bancada ruralista, ele tem por base um projeto de liberação de mais agrotóxicos na agricultura, de destruição de direitos das classes trabalhadoras rurais, prevê, né, dificuldades, aumento na dificuldade da punição ao trabalho escravo contemporâneo, muito comum neste setor. Tem também, né, em seu projeto, né, a concentração fundiária nas commodities de exportação, um aumento da fronteira agrícola com a expropriação de territórios das populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas, o que destrói, né, a nossa biodiversidade, desmata, queima as nossas florestas, como temos visto na floresta amazônica e no Pantanal. Então, os impactos ambientais já estão sendo sentidos por nós nessa escassez hídrica, nas tempestades de areia, para citar apenas alguns exemplos, né, mais recentes e emblemáticos. Né? E o Bolsonaro ele incentiva essa política de destruição com a ocupação ilegal de terras na Amazônia, desmatamento, queimadas. Ele aprovou leis legalizando as invasões de terras por grileiros e mineradoras. Então, esse incentivo, esta política, ela aprofunda o cenário de violência e extermínio de trabalhadores rurais, de lideranças sindicais, de indígenas, quilombolas no campo. E essa política ela tem consequência para todo o território nacional. Ela não fica restrita ao campo, né? A gente já está sentindo também o impacto nas cidades. Tem chamado a atenção também, Marcela, a quantidade de pessoas em situação de rua no nosso país, e não só nos grandes centros. Aqui no Rio de Janeiro, em bairros da periferia, você vê muitas pessoas nas ruas que tiveram de escolher entre pagar aluguel ou comer. É algo absolutamente degradante, Marcela. Você enxerga alguma solução para esse problema das pessoas em situação de rua? A moradia, apesar de ser um direito social fundamental, e implicar na obrigação do Estado a implementar políticas públicas socialmente ativas para tornar concreto esse direito, ela não tem sido assegurada, né? Os altos preços imobiliários, os baixos salários já eram fatores desse déficit habitacional que acarreta, né, a situação dessas pessoas. E nesse cenário pandêmico, a perda do emprego, ou a queda de renda, a inflação, desencadearam o aumento do contingente das pessoas em situação de rua em todo o país. E a gente pode ver isso aqui na cidade do Rio de Janeiro bem nitidamente. De acordo com o último censo de população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro, de 2020, né, ele foi coletado na última semana de outubro de 2020, então tem um ano, né, que ele foi coletado. Esse censo ele é realizado de 2 em 2 anos. Nesse censo do ano passado, né, ele identificou que nós tínhamos na cidade do Rio de Janeiro 7.272 pessoas em situação de rua. Né, e dentre elas, 75% estavam nas ruas e 24% em unidades de acolhimento ou em comunidades terapêuticas. Né, e dessas pessoas, né, entrevistadas, 20% dessas pessoas elas responderam ter ido para as ruas depois do início da pandemia. Né? Então, a pandemia levou um aumento do número de pessoas nas ruas do Rio. Né? A gente sabe que o perfil predominante, né, dessas pessoas é de homens negros com idade entre 18 e 49 anos e um percentual de 40% é nascido fora do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro. E a solução para esse problema, que é um problema estrutural, é uma reforma urbana, né? Uma mudança na política habitacional, de transporte, né? Isso é um problema de longa data e que é muito diverso. Né? Antes da pandemia já tínhamos aquelas pessoas que viviam nas ruas durante a semana para economizarem com locomoção até o trabalho. Então hoje a gente tem aquelas pessoas que têm uma residência fora da capital, né, mas vêm passar a semana aqui nas ruas para conseguir sobreviver. Né? É claro, e aquelas que foram despejadas. Então, eu vejo como uma medida imediata para garantir esse direito fundamental, constitucional,
à moradia é exigirmos que a justiça pública exproprie imóveis que se encontram em situação de irregularidade, que são aqueles imóveis abandonados, com dívidas bilionárias, que não cumprem qualquer função social. E de médio a longo prazo, a necessidade de se revitalizar áreas degradadas, impedindo a gentrificação, né, dos territórios, projetos habitacionais sustentáveis articulados com a agroecologia local, né, e uma política de mobilidade urbana, barateando o preço do transporte, né, a necessidade de uma reforma urbana, né, ela exige a reversão do que eu já mencionei, né, a reversão da Emenda Constitucional 95/2016, né, para que a gente possa implementar políticas públicas efetivas para sanar esse problema estrutural. Algo que evidencia a verdadeira face desse governo que está no comando do país, Marcela, foi aquele veto do Jair Bolsonaro ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que suspendia os despejos em razão da pandemia, lá no mês de agosto, o que acabou sendo revertido posteriormente. O presidente alegou que a proposta daria um, abre aspas, salvo-conduto, fecha aspas, para os ocupantes irregulares de imóveis públicos que, abre aspas, frequentemente agem em caráter de má-fé, fecha aspas. Me parece que a única pessoa que tem agido de má-fé no país nesses últimos tempos, Marcela, é o próprio ex-capitão, tanto que ele acabou imputado pela CPI da pandemia pelo suposto cometimento de 10 crimes no enfrentamento à Covid-19, entre eles crimes contra a humanidade. Por que há essa atuação, no mínimo, irresponsável do chefe do Executivo, Marcela? O governo de Jair Bolsonaro, ele aprofunda os traços fascistizantes das classes dominantes brasileiras, né, que são antissociais e racistas. Né? Esse governo ele desnuda a falácia da democracia racial, porque implementa claramente uma política fascista, que de imediato atende às demandas do mercado local e internacional, mas é uma política irracional, negacionista, anticiência e, consequentemente, destruidora. E nesse caminho da criminalização da pobreza que você menciona na fala do chefe do executivo, esse governo ele aprofunda os problemas estruturais da realidade brasileira, seja na sua profunda desigualdade social, e a gente vê impactos nefastos nas opressões étnico-raciais e de gênero, como nas disparidades regionais. Né? Antes mesmo da CPI, da pandemia, já tínhamos clareza da política de destruição que Jair Bolsonaro implementou e ainda incentiva. Né? E a gente também tem que ressaltar a vista grossa dos setores dominantes que desencadeou essa tragédia social, essas mais de 600 mil mortes que atingiu majoritariamente as franjas mais empobrecidas das classes trabalhadoras e negros e negras. Há quem diga, Marcela, que esse panorama social do país se dá não por uma condição provocada pela pandemia, mas que seria um projeto do atual governo de levar o país ao caos absoluto, provocando uma guerra civil, algo que justificaria a adoção de medidas autoritárias pelo presidente da República para restabelecer a ordem, com as forças de segurança atuando e levando ao fechamento do regime. Você acredita nessa tese, Marcela, de que isso tudo é algo arquitetado pela turma do Jair Bolsonaro? Como disse anteriormente, o projeto deste governo é destruição, né? Isso está claro. Né? Como também faz parte do projeto desse governo a garantia dos privilégios, né, ao seu clã. E, claro, beneficia alguns setores historicamente superprivilegiados da realidade brasileira. Né? Podemos vê-los hoje representados na bancada ruralista, principalmente, mas também a bancada da bala, da Bíblia. Não acho que arquitetam diretamente o caos social, mas acabam gerando condições para isso, por meio do desmonte das políticas públicas, do discurso de ódio, de violência, de um projeto de militarização de todas as esferas, a exemplo da militarização das escolas, do modo de comando autoritário nos diversos ministérios, com a propagação do negacionismo, das fake news, né? Eles conseguem desacreditar, né, o que resta das instituições democráticas. E aí eu abro um parênteses que devemos considerar
né, a realidade brasileira como de uma democracia restrita aos mais iguais, como bem analisou Florestan Fernandes, né? A gente não pode deixar de analisar as contradições que perpassam as instituições democrático-burguesas, como, por exemplo, a gente vê uma justiça mais justa, né, aos setores dominantes, né? E que nesse cenário a gente viu o aumento de prisões arbitrárias, de várias pessoas negras, né, nesse período, que como a mídia tem noticiado, né? Fechando esse parênteses, esse governo, por meio do gabinete do ódio, por meio das fake news, buscam desacreditar, por exemplo, o sistema eletrônico de votação, né? Isso estrategicamente num cenário próximo às eleições e de perda de apoiadores, né? Então, nesse sentido, na minha análise, né, no olho do furacão, acho que eles buscam possibilidades para assegurar a manutenção do poder ou evitar qualquer punição às denúncias de corrupção e às atrocidades cometidas por esse governo, desveladas aí na CPI da pandemia. E tem sido feito por vocês estudiosos, Marcela, que se debruçam sobre esse tema da situação social do país para que algo possa mudar. Há soluções a curto e médio prazo para todo esse caos provocado por seguidas gestões deletérias? Bem, em nossas pesquisas, né, a gente constata que não dá para pensarmos em melhoras em curto, médio prazo se não investirmos na garantia dos direitos sociais fundamentais, né? Nós vimos na pandemia a importância crucial do investimento em educação, ciência, tecnologia e, obviamente, na saúde. E que se não há investimento nesses setores, a gente está fadado ao caos social, né? Por isso, é inclusive uma das bandeiras da Universidade Pública a reversão da Emenda Constitucional 95, a do teto dos gastos públicos. Porque nossas pesquisas, né, elas se preocupam e têm o dever de serem socialmente referenciadas, comprometidas com as condições de vida da população brasileira. Mas sem financiamento, né, e com a política macroeconômica neoliberal de privatização de tudo, a gente vai adentrar num cenário ainda mais perverso de total dependência técnico-científica com saúde e educação precária, né? Então, a primeira medida é a reversão, né, do teto dos gastos públicos, né, para investimento em ciência e tecnologia, nos direitos sociais fundamentais. Outra medida em que a gente identifica em nossas pesquisas é a reversão da contra-reforma trabalhista, né, que atingiu de maneira nefasta o conjunto da classe trabalhadora, que hoje se vê ou diante do desemprego ou da formalização de situações precárias de trabalho, porque essa contra-reforma trabalhista, ela garantiu que o negociado prevaleça sobre o legislado, né? Então, a gente vê trabalhadores e trabalhadoras, quando tem a sua situação, né, a sua contratação formalizada, tem se deparado com o trabalho intermitente, que não garante, muitas das vezes, nem o salário mínimo. E a gente identifica também em nossas pesquisas como a uberização do trabalho tem apresentado condições de trabalho muito próximas da tipificação da escravidão contemporânea, né, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, né, como a jornada exaustiva e condições degradantes, né. O setor do delivery, né, que explodiu nesse período da pandemia, ele escancarou a degradação das condições de trabalho pós-reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista. A gente vê uma classe trabalhadora se endividando para trabalhar e a pessoa fica endividada e não consegue garantir a sua sobrevivência nem a da sua família. Fora, sem falar no esgotamento prematuro decorrente das condições de trabalho que tem ocasionado cada vez mais o adoecimento físico e mental. Então, tentando ser sintética, né, com possibilidades, né, de sairmos dessas condições deletérias, né, a gente precisa modificar a nossa política de investimento em ciência e tecnologia nacional. A gente precisa investir em tecnologia nacional para garantir autonomia, inclusive em estudos e pesquisas, sem necessidade de pagarmos royalties para as transnacionais, né? Então, a gente ter o controle das nossas tecnologias, termos um programa de segurança alimentar, um programa de moradia, um programa de trabalho digno, né? Devemos reivindicar uma reforma urbana e agrária, né, articuladas na promoção da integração do campo com a cidade,
pensando um desenvolvimento técnico, científico vinculado à biotecnologia, à biodiversidade, mas preservando as nossas riquezas naturais, né, com base numa produção agroecológica, orgânica, e isso necessariamente é um processo que rompe com os anseios da política macroeconômica neoliberal e rompe também com o atual modelo destrutivo, né, nessa fase capitalista que a gente vivencia. E você acredita em uma mudança de cenário em um próximo governo, Marcela? Mesmo que com a volta do ex-presidente Lula, se não houver uma alteração da mentalidade, abandonando essa política de conciliação de classes, promovendo políticas públicas voltadas para a população da base da pirâmide? Essa retórica neoliberal segue entranhada no nosso país há décadas, Marcela. Concordo plenamente, Anderson, que a política macroeconômica neoliberal está entranhada em nosso país há pelo menos 3 décadas, e isso torna-se um enorme desafio. Mas sair de um governo fascista é o primeiro passo para amenizarmos essa tragédia social que a gente está vivendo, né? Portanto, é necessário romper com o fascismo, mas também romper com a política macroeconômica neoliberal, né, que pode ser considerada como uma das características fundantes da fase contemporânea no capitalismo. Como falei anteriormente, para modificarmos, né, verdadeiramente essa situação caótica, é necessário reverter uma série de contrarreformas que compõem o pacote da suposta necessidade de ajuste fiscal. Essa necessidade de ajuste fiscal é para garantir a realização antecipada de valores no mercado financeiro, né? Então, retira-se do orçamento público recursos que deveriam ser direcionados para a garantia de direitos fundamentais e os direciona para garantir concretude nesse processo chamado de financiarização do capital, né? A exemplo do pagamento dos títulos da dívida pública, né? Quem tiver curiosidade pode verificar no site da Auditoria Cidadã da Dívida e vai entender como os direitos sociais têm sido constantemente expropriados. É nesse sentido que tanto os setores econômicos dominantes internos quanto os externos têm se beneficiado com a implementação dessa política macroeconômica neoliberal, de ajuste fiscal, de desmonte de direitos, de privatização de tudo. E essa situação, ela aprofunda a nossa dependência comercial, monetária, cambial, financeira e técnico-científica dentro do mercado mundial. E, obviamente, isso promove efeitos imediatos perversos para as classes trabalhadoras e os setores subalternizados. Mas, a médio e longo prazo, afeta toda a população brasileira, devido ao caos social e ambiental promovido pelas demandas desse modelo econômico. Marcela Soares, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, pela oportunidade de conversar com você e com todos e todas os ouvintes do programa Faixa Livre. Um forte abraço, um ótimo final de semana e muita força para as nossas lutas. Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa, Trabalho e Direitos Humanos, Marcela Soares. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estejam novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!